Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, tá certo? Então, vão aparecendo, manda aqui um oi que eu quero saber se vocês estão aqui. Olha, na parte 1 da nossa aula, a gente discutiu, né, relembramos todo o mundo do trabalho, que foi o conteúdo da nossa primeira aula, e também falamos aqui, já entendemos qual é o conceito de comunidade, de indivíduo e de sociedade. Agora nós estamos discutindo de que forma que o ser humano é um ser social, porque a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos interagindo com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então eu deixei aqui uma pergunta. Lembra que era justamente. Não vou. Tu vai agitar. Tá, então eu coloquei aqui uma pergunta a vocês, né, sobre toda aquela ideia. E aí, o que que significa quando eu digo assim, gosto, cada um tem o seu? O que que isso significa, né? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Coloca aí no nosso chat, gente. E aí eu estava falando de como, quando a gente vive dentro de uma sociedade, que nós somos influenciados pelos meios sociais, né? Então, a gente não pode dizer que o ser humano ele é um ser isolado. Mesmo no momento em que a gente estava vivendo o auge da pandemia, que era, né, quando a gente teve que aprender a se adaptar a trabalhar, a estudar dentro de casa, mesmo naquele momento, né, no isolamento social, que era algo fundamental para que o vírus não se disseminasse mais do que já se disseminou, mesmo assim, nós ainda estávamos interagindo com as pessoas à nossa volta. A gente ainda estava interagindo com as pessoas, por exemplo, através da internet. Então, o ser humano ele não é um ser isolado, né? Nós somos, sim, seres individualizados e, ao mesmo tempo, coletivos, porque nós somos influenciados pela sociedade a partir das nossas relações culturais. Tá certo? Então, São Miguel da Baixada Grande, é isso? Da Baixa Grande. Olá, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Ainda não tinha visto vocês. Olha, então, gente, estudar o processo de socialização. Pronto. Estudar o processo de socialização, a cultura e o conceito de identidade social é de fundamental importância para que você possa compreender a sua identidade e a realidade que você vive, gente. O que é socialização é um conceito que a gente aprende com um sociólogo chamado Emile Durkheim. A socialização é o processo que eu mantenho de aprender como viver dentro da sociedade. A partir do momento que a Ana Gabriele ela nasceu, ela já vai ser socializada. O primeiro grupo que a gente faz parte é o da família. É dentro da família que a gente aprende as primeiras regras sociais. É dentro da família que tu começa, uma criança ela vai entender que existe uma pessoa adulta que cuida, que protege. Ao mesmo tempo, pode existir uma pessoa adulta que também abusa. Né, a gente sempre tem que fazer recorte social, gente. A gente também, a criança, a gente aprende que não pode falar um palavrão, que não pode desrespeitar os pais, que não pode colocar um lixo na boca. É dentro da família que a gente aprende as primeiras regras sociais, né? A gente aprende a falar. E é dentro da escola, o nosso segundo grupo social, que a gente também aprende como viver dentro da sociedade, porque a escola ela te passa um conhecimento científico, mas ela também tem o poder de te educar. Certo? A gente já quebrou aquela ideia de dizer assim, a família educa, a escola ela apenas passa um conhecimento científico. Não, porque a escola ela também educa. A escola é educação. E a educação também tem o poder de nos socializar, de nos ensinar, né, podemos dizer assim, como é viver dentro de uma sociedade, como é dividir espaço com outras pessoas. Manuel Emídio disse assim, né, sobre o gosto, né, Manuel Emídio, cada um tem um olhar diferente diante da sociedade, mas o que torna mais interessante é discutir assuntos iguais e visões diferentes. Quem disse foi a Giovana Freitas. Perfeito, Giovana.
Olha só, gente, é muito fácil quando eu vivo dentro de uma sociedade que eu convivo apenas com as pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu tenho laços em comum. O difícil é tu conseguir conviver com o diferente, com o oposto, com o que pensa diferente de ti, né? E aí, quando eu perguntei a vocês assim, e o gosto? Será que gosto não se discute? Porque a gente aprende o quê? Que gosto não se discute, que religião não se discute, que política não se discute. Não é verdade? Eu tenho certeza que você que mora aqui no Brasil já ouviu frases assim, né? De dizer, não, tem coisas que não dá para discutir. Política, religião e futebol. Não é verdade? E aí, gente, eu quero que vocês entendam que tudo é para ser discutido. É essa visão da sociologia, que é uma ciência que tenta entender, né, como que o ser humano vive dentro de um meio social. Por que que eu não vou discutir sobre política? Se política não é somente processo eleitoral. Política, aqui no Brasil hoje, a gente vive uma polarização política tão grande que as pessoas elas acham que política é esquerda e direita. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou centrão. Acabou a política. E não, política vai muito além. A política é no dia a dia, a política é a nossa noção sobre os nossos direitos e os nossos deveres dentro de uma sociedade. Então é por isso que é para discutir política, sim. É claro que hoje tá bem tenso, tá bem perigoso, né, para falar a verdade. Todos os dias a gente liga a televisão, entra na internet, a gente vê alguma notícia sobre algum conflito entre pessoas que pensam diferente. Geralmente uma sai morta, né? Se não quando as duas saem mortas. Então, tá virando muito perigoso porque as pessoas elas não sabem mais como viver com uma ideia contrária. Lembrando que a gente gosta de dizer assim, né? É a minha opinião. Será que a tua opinião é verdadeira? É absoluta? A tua opinião é apenas o teu olhar, o teu ponto de vista sobre o mundo. E lembrando que racismo, homofobia, capacitismo, xenofobia não é opinião, é crime, tá? Já faço logo aqui esse recorte, gente, por favor. Tá certo? Então, é muito o que a Giovana ela disse, né? Cada um tem um olhar diferente diante da sociedade, claro, porque tudo vai nos influenciar. Então, eu, Kelly, provavelmente eu posso ter um olhar diferente do seu, vai depender qual foi a educação que eu recebi, né? Então, a Giovana, ela recebeu uma determinada educação na família, na escola, ela mora em uma cidade que é Manuel Emídio, que é diferente da cidade que eu vivo. A gente tem idade diferente, provavelmente, né, Giovana? Então, tudo isso aí vai nos influenciar. Eu vou ter uma visão de mundo, Giovana vai ter outro. Não quer dizer, qual é a visão de mundo que está certa? Não existe isso, gente, de certo ou errado. O que existe é realidades que são diferentes. E tudo ao nosso redor vai influenciar. Tá certo? Então, aqui na nossa aula de hoje, eu convido vocês a realmente se conhecer. Quando a gente estuda identidade e sociedade, é um trabalho que a gente acaba se conhecendo, identificando quem a gente é dentro desse meio social que nós estamos dividindo, tá certo? Então, o propósito desta aula aqui é levá-lo a compreender a relação indissociável entre indivíduo, sociedade e cultura, né? Então, quando eu falo cultura, é tudo que está à nossa volta. A nossa língua, a nossa política, até a nossa economia, as nossas danças, as nossas músicas. Tudo isso, gente, é cultura. A luta pela sobrevivência de um povo é cultura. Então, tudo isso vai nos influenciando. Então, eu, Kelly, nasci na América do Sul, nasci no Brasil, na região Nordeste. Isso marca quem eu sou. Isso marca qual é a minha identidade. Da mesma forma com a Ana, com o Lailton, com a Kathleen, com o Hércules, com o Giovanni, a Giovana, a Marise, Yasmin.
todo mundo aqui é influenciado, todo mundo aqui nasceu dentro de um meio social, não é isso? Então a gente está compartilhando espaços, gente. E olha, eu concordo com a Giovana quando ela diz assim: é mais interessante discutir assuntos iguais, mas também diferentes, visões diferentes. A gente aprende mais quando a gente também se permite a conhecer o olhar do outro, né, gente? Claro, sempre baseado aqui no respeito, porque eu também não vou querer discutir, aprender, conversar com uma pessoa que está faltando com respeito a mim ou com um outro grupo social. Claro que não. É sempre baseado no respeito, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba ouvir de verdade, né? Não apenas aquilo que a gente diz, ah, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Não, ouvir de verdade. Se permitir a conhecer uma pessoa que tem uma visão de mundo diferente da sua. Tá certo? E aí, por isso, como a gente é um coletivo, a gente compartilha espaços, a gente compartilha espaço dentro da nossa casa, na rua, na escola, no trabalho, quando vocês estiverem trabalhando, também vão estar dividindo espaços, né? E aí, por isso, eu trouxe aqui uma filosofia africana que é conhecida como Ubuntu. Vocês já ouviram, gente? Já ouviram falar nessa filosofia africana, né? Que ela nutre o conceito de humanidade. Coloca aí no nosso chat, Giovana, tu já ouviu falar? A Ana Gabriele Conceição tá me dizendo aqui que não. E aí, Curral Novo, vocês já ouviram falar? São Miguel, coloca aí para mim. Olha, gente, uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência de Ubuntu, que é uma filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras, né? Na tentativa da tradução para o português, Ubuntu, ele significa, né, seria humanidade para com os outros. Então, uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, oprimidos, né? Então, é aquela ideia de como é importante a gente saber conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Como é importante a gente viver baseado no respeito, na solidariedade, na empatia. Eu não preciso passar, imagina, lá em Curral Novo disseram que conhecem, né? Então, imagina, aqui a Giovana, ela passa por uma situação de violência. E aí eu penso que, a Giovana ela tem um conflito e ela acaba passando por uma violência física. Aí eu vou dizer, problema da Giovana, não foi comigo. Né? Talvez ela tenha apanhado aí na rua nesse conflito porque ela mereceu. Então, eu não sou uma pessoa que eu tenho solidariedade, eu não sou uma pessoa que eu tenho empatia, porque eu não me coloco no lugar do outro, né, gente? Eu não penso assim, poxa, olha que situação ruim. Eu não passei pela mesma coisa que a Giovana, mas eu me solidarizo, né? Eu estendo a mão. Então, essa é a ideia do Ubuntu, né? Que a gente tenha consciência que quando uma pessoa ela é oprimida, ela é discriminada, aquilo ali também me impacta, né? Então, eu sou uma mulher branca, eu nunca vou sofrer racismo, porque não existe racismo reverso no Brasil, né, gente? Racismo no Brasil é uma consequência de mais de 350 anos de escravidão, em que uma pessoa ela era humilhada, espizinhada, escravizada, violentada psicologicamente, sexualmente, fisicamente, devido à cor da sua pele. Então, isso aconteceu com pessoas negras. E a gente, né, estuda de que isso até hoje existe no Brasil. A prova de que o Brasil é um dos países mais violentos para uma pessoa negra viver. Então, eu não preciso ser, eu não sou uma pessoa negra, mas se eu vejo uma pessoa passando por uma situação de racismo, eu me solidarizo com ela, justamente na ideia de que a minha consciência, né, sem falar que racismo é um crime, né?
Então, a ideia do Ubuntu é eu ter a consciência de que eu sou afetada também quando o semelhante meu passa por uma situação de violência. Então, olha, de Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. E aí tem uma frase que eu acho muito linda, muito forte, que é essa aqui: eu sou porque nós somos, né? Então, eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia, né? Quem disse isso aqui foi o Drake Law, que é um doutor em filosofia africana por uma universidade lá na África do Sul. Então, é a compaixão, é a empatia. Eu não preciso, né, ser uma mulher lésbica para ter empatia com uma outra mulher lésbica que passa por uma situação de violência. Eu não preciso ser uma mulher cadeirante para eu me solidarizar com uma mulher que é cadeirante, que com certeza no Brasil enfrenta muitos desafios, né? Eu não preciso ser uma mulher de 70 anos para saber que uma pessoa idosa no Brasil, ela sofre preconceito também. Então, gente, isso aqui é a ideia de me colocar no lugar do outro. Será que você que está aqui agora assistindo essa aula é uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro? Essa é a ideia aqui, né, que a gente está compartilhando. O nome da aula é Indivíduo e Sociedade. Como que eu vou viver de uma forma saudável dentro da sociedade se eu não tenho uma visão no outro? Se eu estou apenas fechada em mim? Ah, porque essa é minha opinião. Beleza, é só a sua opinião. Não quer dizer que seja certa, absoluta. Não, certo? Então, que a gente possa trabalhar o nosso respeito, gente, a nossa empatia com o outro, né? Olha, ser com os outros, né? Eu sou porque nós somos. Então, basicamente, né, esse fundamento, essa filosofia africana é a ideia do respeito, é básico. Né? Não tem como a gente viver dentro de uma sociedade se a gente não respeita o outro. Aí tu pensa, tá, professora, aqui é um curso de recursos humanos. Qual é a importância de discutir isso? Gente, vocês vão se tornar profissionais de recursos humanos que estão em contato com outras pessoas o tempo inteiro dentro de uma empresa. Você precisa ter noção de ética, de respeito, de saber conviver com pessoas que são diferentes de você. Então, isso aqui está presente em todas as áreas da nossa vida, na pessoal, na profissional, certo? Então, isso aqui, como que eu vivo com uma pessoa, a gente compartilha espaços. É dessa forma, gente. É respeitando, é ouvindo, é compartilhando um conhecimento, né? Então, aqui eu trouxe 4 perguntinhas para que a gente consiga trocar uma ideia sobre esse tema. Então, olha, a primeira, ela diz assim: vocês já conheciam a filosofia Ubuntu? Eu já perguntei, né? Uma galera aqui, Curral Novo, disse que conhecia. O trecho acima afirma: Ubuntu, né, pode ser compreendido como uma regra de conduta ou ética social. O que vocês entendem por ética? Olha, no período passado, a gente teve uma disciplina que era ética e relações interdisciplinares, né? Não, é interpessoal. Eu misturei as duas disciplinas, era ética e relações pessoais. Vocês tiveram aula de ética no primeiro módulo, não foi? Coloca aqui no nosso chat, por favor. Então, o que é a ética? É basicamente essa noção de respeitar o outro, gente. De não ultrapassar o direito do outro. Saber que todo mundo dentro de uma sociedade, nós temos direitos, nós temos liberdades. É uma das frases mais conhecidas, os ditados populares, né? De dizer que a minha liberdade, ela acaba quando começa a do outro. Com certeza é um dos ditados que a gente mais fala aqui no Brasil. E é isso, né, Curral Novo? É respeitar o outro, gente, é fundamental. Por isso que a gente tem trabalhado a noção de ética, porque ela é fundamental dentro de uma empresa, certo?
Em que medida vocês acham que fortalecer o conceito do Ubuntu pode fortalecer a coletividade? Então, eu vou deixar 3 minutos na tela, porque eu quero aqui que vocês participem de qual é a importância dessa filosofia aqui, Ubuntu, na ideia de que eu sou porque nós somos, que relaciona com a ética, com o respeito, com a solidariedade. Por que que vocês acham que é importante fortalecer o respeito, a ética dentro do meio social? Eu vou deixar 3 minutinhos na tela e na volta a gente discute. Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula. Eu estou vendo aqui, ó, São Miguel falou. Primeiro foi Prata do Piauí, disse assim: ética são comportamentos alinhados ao que é fazer certo, independentemente da situação. Perfeito, né? Do que ele de que a fazer pensar no coletivo, não apenas de uma forma individualizada. Por que que a gente vê que a política hoje no Brasil, ela é muito, hoje não, né? A gente estuda isso lá na sociologia, na formação da identidade do povo brasileiro, de que a corrupção ela esteve presente desde que o Brasil começou a ser ocupado e colonizado. Então é aquela ideia de que o que é mais importante, os meus interesses pessoais acima do coletivo. Isso é a corrupção, isso é a falta de ética. Eu não penso num todo, eu penso apenas em mim, no que vai me beneficiar. Então, quando
furo a fila, eu não estou pensando nas pessoas que eu estou prejudicando, eu estou pensando em mim, que vai ser melhor, porque eu já vou ser atendida primeiro. Entende? Olha, São Miguel da Baixa Grande disse assim, na questão, primeiro, não, dois, ética. Primeiro não, né? Entendi, né? Que vocês nunca tinham ouvido falar no umbuto. E a questão, a segunda, ética, é uma relação do que você vai fazer com suas ações e o que ela vai causar para a sociedade. Justamente, né? Porque toda a ação dentro da sociedade, ela gera consequências na vida de outras pessoas. Gente, se eu vou consumir bebida alcoólica e eu vou pegar um carro, é por isso que hoje a gente diz, né, que uma pessoa que bebe e dirige mata. Ela estava preparada para aquilo ali. Ela matou tendo consciência, porque senão ela não teria bebido. Não é isso? Então, eu tenho que ter a consciência, a responsabilidade de que eu posso gerar consequências negativas na vida de uma outra pessoa. E quando eu ajo sem ética, é isso que vai acontecer. Se eu trabalho dentro de um posto de gasolina, eu sou o RH de lá, e aí eu penso, olha, vai gerar mais lucro. Se eu colocar Aí eu tô lucrando porque eu tô vendendo gasolina misturada com água, a galera tá pagando como se fosse só gasolina. Aí eu vou lá, coloco gasolina no meu carro, o carro pifa 2 quarteirões depois. Eu fui uma pessoa, você foi antiética, eu ainda fui prejudicada pela sua ação. Não é isso? Então, uma pessoa, um governante que desvia dinheiro da merenda escolar, ele vai desviar o dinheiro do bolso dele, vai estar massa, vai estar ótimo para ele, ele vai ter mais dinheiro e, ao mesmo tempo, ele vai estar prejudicando uma série de crianças que não têm o que comer. Então, a falta de ética, ela gera muitas consequências e são negativas, obviamente. Muito bem, São Miguel. A terceira, a galera disse assim, como era? Em que medida vocês acham que fortalecer um buto pode fortalecer a nossa coletividade? A galera de São Miguel disse que tendo mais mente aberta na hora de trocar ideias. Perfeito, né? É isso, na hora da gente conhecer o outro. Prata do Piauí diz que ética são valores, são condutas, né? E São Miguel diz que a quarta questão é em relação eu sou porque nós somos, tem a ver com igualdade, com equidade, porque são atitudes de respeito. Se eu respeito o outro, eu entendo que ele é igual a mim, a gente vai ter uma igualdade de fato dentro da sociedade, né, gente? É isso mesmo. E olha, é muito interessante a gente pensar nisso aqui. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque teve uma vez que eu li, né, um artigo de psicologia falando sobre reality show, né? Eu tenho que achar de novo essa referência. É muito bom aqui sobre respeito, visões de mundo diferente, né? E lá, gente, era analisando por que reality show é um dos formatos de programas de entretenimento que mais dão lucro no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem um programa que já dura 22 anos, não é isso? E a gente tem muitos outros. A gente tem reality show de culinária, só de confeitaria, tem reality show na fazenda, tem reality show para arrumar marido, para arrumar... Verdade. Tem reality show de música. Então a gente tem reality show de tudo quanto é tipo, né? E por que a gente tem tantos programas assim? Porque gera muito dinheiro. Gera muito dinheiro porque o ser humano ele tem o costume, uma tendência a observar a vida do outro. Porque é mais fácil tu observar a vida do outro. Tu digitar regra para a vida do outro é mais fácil do que tu parar e se concentrar na tua vida. É por isso, gente, que esses programas de televisão, como Big Brother Brasil, batem recordes de votação, né? São milhões, as pessoas elas estão gastando dinheiro, porque antes, né, há um tempo atrás, a galera ligava, gastava o crédito, o telefone para poder votar. Hoje tu vai na internet, tu gasta do mesmo jeito, tu gasta teu tempo, tu paga a internet para tu poder fazer isso.
Então, gera uma comoção social muito grande, né? É um programa que tem o poder de gerar uma pessoa muito famosa e amada, ao mesmo tempo que gera uma pessoa cancelada, odiada pelo país, né? Então, são paixões que estão ali envolvidas. O ódio e o amor, né, que são antagônicos. Então, lá nesse mesmo artigo falava sobre isso, né? Como a gente observa a vida do outro, como a gente faz o julgamento e a forma como o programa se desenha. Porque, imagina, entra lá, tá eu, a Fernanda, o Kedson, e a gente é amiga, a gente forma logo uma aliança. Eu digo, olha, Fernanda, a gente é mana aqui, porque eu, para conseguir sobreviver dentro de um programa, eu vou precisar de aliados. E eu vou buscar aliados aonde? Com as pessoas que eu me identifico, que eu tenho algo em comum. Então, eu me permito conhecer a Fernanda, porque eu imagino que a gente é parecida, a gente se junta para eliminar a Ana Gabriele. Né? Então, a gente sobrevive no programa, sim, formando aliados com pessoas que a gente se identifica e eliminando as pessoas que a gente não se identifica. Aí tá certo, é um programa de televisão, tu tem que sobreviver para tu ganhar o teu milhão no final, então tu vai formando aliados e vai mandando e vai eliminando quem tu não gosta, né? E na vida, gente, não rola ser assim. Na vida, não tem como eu ficar sendo próxima apenas das pessoas com quem eu compartilho ideias, posicionamentos políticos, uma visão de mundo. Não dá, né? Porque as pessoas elas são diferentes, elas são diversas. Vou voltar lá para Giovana que falou isso, né? Que existem inúmeras realidades. Não dá para eu ficar amiga apenas da galera próxima, apenas da galera com quem eu me identifico. Dentro da minha própria casa existem pessoas que eu não compartilho das mesmas ideias, das mesmas opiniões. Eu posso ser irmã da Ana Gabriele, ser criada pela mesma mãe e mesmo assim a gente ainda vai ter visão de mundo diferente, porque o ser humano é assim, isso é algo natural da gente. Ok? Então, por quê? Justamente porque nós somos seres sociais, gente. A gente precisa saber conviver com o que é diferente da gente. A gente precisa saber conviver com o que não é espelho, certo? Porque aí já pensou, você que está aqui lá em São Miguel, tu conviver apenas com quem pensa igual a ti o tempo inteiro, aí tu faz uma bobagem, tu tem uma atitude que foi negativa e ninguém vai chegar para ti e te dizer, poxa, olha, eu acho que não foi legal. Claro que não, todo mundo pensa igual a ti. Gente, é fundamental, né, que a gente saiba conviver com o outro, porque o ser humano é um animal que depende de interação para receber afeto, cuidados e até mesmo para se manter vivo, né? Nós somos animais sociais, porque pelo fato de ouvir, de tocar, de sentir, de ver o outro, que faz parte da nossa natureza social, né? O ser humano é isso. A gente tem essa necessidade do afeto, da atenção, do cuidado, de compartilhar ali as tuas ideias, né? Nós nos relacionamos com os outros por diversos motivos. A gente tem a necessidade de se comunicar, de aprender, de ensinar, de dizer que ama, né, de exigir melhores condições de vida. Então, de expressar os nossos desejos e as nossas vontades. É sempre assim, né? A gente está sempre convivendo com o outro. São Miguel da Baixa Grande disse: é fundamental ter a diferença, mas ainda mais saber lidar com essas diferenças. Perfeito. É fundamental, de fato, a gente saber conviver com o outro, mas se eu só sei conviver com o outro se eu souber respeitar o outro. Tá certo, gente? E aí, aqui vem muitas essas questões, olha ali, né, das redes sociais. Por que que eu vou falar, né? Porque a gente vê muito hoje muitos comentários, né, gente, que com discurso de ódio nas redes sociais. E é justamente isso, eu não estou sabendo conviver com quem pensa diferente de mim, né?
Então, para a gente poder falar um pouco mais dessas diferenças, a gente precisa entender aqui o conceito do que é identidade social. A identidade social, ela é um sentimento que faz com que um sujeito se identifique com algum grupo social. Então, volta lá para o exemplo do reality show que eu falei. Quando tu entra dentro de um reality show, tu vai procurar ali as pessoas que mais parecem contigo, né? Vai ser o teu grupo social aí dentro da tua sala de aula. Em São Miguel da Baixa Grande, com certeza tem um grupo de pessoas aí que são melhores amigas, que é a galera ali que anda juntinha, que faz a tarefa junto, que talvez se veja depois da escola. É assim, quando eu era adolescente, eu estava lá no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, era da mesma forma. Eu tinha um grupo de pessoas que eram os meus amigos. Entrei na universidade do mesmo jeito. Eu tive o grupo de pessoas ali que eram os meus amigos, não é assim? Então, é natural, gente, que a gente vá se juntar, procurar as pessoas com quem a gente consiga se identificar, né? Porque a gente vai ali ter uma mesma ideia, talvez a gente goste de fazer a mesma coisa, de ouvir as mesmas músicas, de assistir a mesma série. Tá certo? Então, o meu grupo social é justamente ali. A gente tem vários grupos sociais. A gente tem a família, que é um grupo social, mas é um grupo social que eu não escolhi. E a gente tem o grupo social, que são os amigos, que a gente costuma dizer que é a família que a gente escolhe, né? Porque são as pessoas que eu escolhi para estar próxima a mim. Né, que eu tenho identificação com essas pessoas, né? E aí, aqui, né, ao longo da nossa vida, desde a infância até a nossa fase adulta, a gente vai vivendo experiências, né? A gente vai viver experiência dentro da família, que é o primeiro grupo social, como nós já vimos. A gente vai viver experiência dentro da escola, a gente vai ter experiências dentro do nosso contexto sociocultural, dentro da cidade que a gente vive, e assim a gente vai formando a nossa personalidade, nós vamos formando a nossa identidade, gente. E olha, vocês estão aqui em um curso técnico, mas geralmente é primeira série, segunda série do ensino médio, né? Então a adolescência, ela é o ponto alto na construção da identidade pessoal. A nossa identidade pessoal é aquela visão que a gente tem de nós mesmos, né? Então, se eu chego, eu perguntar para o Terlan, o Lailton, que está aqui na nossa aula, né? Dizer, Lailton, pensa em uma palavra que tu diria que dá para te definir, qual seria? Eu sei que tem a galera que diz, ah, não, né? Porque se a gente se definir, a gente se limita, né? Mas sempre tem aquela característica que tu vai identificar que é tua. Que eu vou conhecer a Fernanda, eu vou dizer, olha, aquilo ali lembra a Fernanda, né? Então, gente, a nossa identidade é algo pessoal nossa. E também envolve a questão da diversidade, justamente porque nós somos diversos. Nós temos histórias de vidas diferentes, justamente porque tudo isso aqui vai influenciando quem nós somos. Né, a nossa família. Eu posso ter uma educação muito diferente da educação do Francisco. Então, isso vai ser diferente. Olha, a Yara, ela disse que é algo perfeito. Cada um de nós é um universo. E é verdade, gente, é isso. Cada um de nós é um universo. Porque cada um de nós aqui, a gente vai vivendo dentro de uma realidade específica, né? Então, a gente tem a família que vai nos influenciar quem a gente é, a escola vai nos influenciar, os nossos amigos. Né, a gente vive dentro de vários grupos. Olha, um grupo de pertencimento, que é a família, os amigos, né? É justamente onde eu vou formar as minhas crenças, os meus valores. Depois nós temos um grupo educacional, que também é a escola, né? Onde também vai formando a nossa identidade. A gente entra dentro de uma escola, gente,
com por volta dos 2, 3 anos de idade. A gente sai da escola com 18, né, 17, 18 anos. Então a gente passa uma grande parcela da nossa vida dentro da escola. É aqui que a gente vai formando a nossa identidade. A gente sai entra criança, sai adolescente ou sai adulto, né? Depois ainda tem o meio acadêmico, a universidade, que também vai ser fundamental para a formação da tua identidade. Também tem a cultura do país em que a gente vive, que impacta quem nós somos. A nossa cultura, a língua que a gente fala também impacta quem a gente é, né? A nossa política, a nossa economia. Se eu tivesse nascido lá no Japão, no continente asiático, eu seria uma outra Kelly. Eu teria uma personalidade completamente diferente, porque a cultura do lugar onde eu nasci também impacta quem eu sou, tá certo? Por isso, ó, o idioma, o lugar geográfico onde a gente nasceu. A gente nasceu aqui na região Nordeste. Se tivesse sido no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, teríamos uma identidade diferente, porque a nossa identidade ela é formada também através da cultura que nós estamos inseridos, tá certo? Então, as nossas ideias, os nossos valores, as nossas crenças, os nossos hábitos, os costumes de uma sociedade, tudo isso vai formando quem a gente é. Ninguém nasce com a identidade formada. Ninguém nasceu dizendo: ah, beleza, eu sou a Ana Gabriele, eu só ando de rosa, eu só escuto rock, eu só escuto sertanejo, eu só como macarrão. Não, a gente vai formando a nossa identidade, a gente vai aprendendo o que é o que a gente gosta, o que a gente se identifica, né? A gente vai construindo quem nós somos dentro da sociedade. É por isso que eu trouxe aqui uma observação, né, em relação à psicologia desse psicólogo, o Jung, que ele explorou o consciente do ser humano, né? Na ideia de como é que a gente se identifica dentro de uma sociedade. Então, ele diz que é possível olhar para a humanidade, né? A gente é impactado por várias lentes. Tem a lente religiosa, a artística, a intelectual. Então, tudo isso vai impactando quem nós somos, né? Será que eu sou uma pessoa extrovertida ou eu sou uma pessoa introvertida? Né? Eu gostaria justamente que vocês pensassem um pouco sobre isso. Eu vou dar aqui uma passadinha, porque eu gostaria de deixar aqui essa atividade para casa. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco, né? De acordo com esse sociólogo, se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Né? De que forma que tu acha que a sociedade ao teu redor ela impactou em quem você é? Lembra que tudo ao nosso redor impacta quem nós somos. A educação da família, da escola, a política, a economia, a cultura, gente, a televisão, o idioma, o lugar do país que tu nasceu, absolutamente tudo isso impacta quem você é. Tudo isso impacta na sua formação enquanto cidadão ou cidadã dentro da sociedade, tá bom? Então tira aí um print aqui da tela, porque eu quero que a gente discuta esse assunto aqui na nossa próxima aula. Tá certo? Ah, olha aí, ó, São Miguel, na próxima aula, na próxima semana, a gente não tem aula, tá bom? Isso aqui eu vou discutir com vocês, ficou faltando. Eu vou deixar para discutir mais isso aqui na nossa próxima aula, tá bom? Que lembrando, dia 2 de novembro caiu em uma quarta-feira, então a gente não vai ter aula. Então só daqui a 2 semanas é que a gente vai se ver novamente. Eu vou continuar essa discussão aqui com vocês, tá bom? Porque ainda a nossa próxima aula, ela vai ter tudo a ver, porque a gente vai continuar discutindo comunidade, né, e vamos falar um pouquinho de empreendedorismo também, tá bom? Então, gente, um beijo, um abraço em todo mundo. Quero dizer prazer estar aqui com vocês, né? Por isso que a gente falou muito, porque já tinha 2 semanas que a gente não se via, né? Desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo feriado na próxima quarta. Daqui a 2 semanas, tá bom? Então, um beijo e até mais.